Então, fiquei falando sozinho aqui, né? Deixa eu repetir aí minha abertura. Pô, treinei bastante. É, boa noite a todos, a todas. Agradeço aí pela oportunidade de entrar na casa de vocês, né? Agradeço pelo tempo de todos. Meu nome é Vladimir Macedo, o professor Felipe me chama de Vlad, fiquem à vontade aí para me chamar de Vlad também, tá? A gente vai ter 4 encontros, tá, galera? Não sei exatamente quem está fazendo a prova inteira ou quem vai fazer modular, o CFP, né? Eu vou estar com vocês aí ao longo dos módulos 3 e 4, tá? Eu sou profissional do mercado financeiro, acredito que a grande maioria de vocês. Já trabalhei em seguradora, trabalhei em algumas instituições financeiras. Hoje eu trabalho em asset, trabalho na asset do Banco do Brasil, trabalho na área de estratégia comercial para o varejo. Sou planejador financeiro, então já passei pela jornada aí que vocês estão buscando. Tirei o CFP há um tempinho atrás. Eu brinco com a galera que eu sou CFP old school, que era, não sei se vocês já ouviram falar, mas a prova em algum momento tinha 4 módulos, né? Foi nessa, foi nesse momento aí que eu me aventurei e pô, desde então acabei recebendo um convite e participo de cursos voltados para preparar colegas para tirarem a certificação, tá? Então, vou tentar aí ao longo dos dias ir dando algumas dicas para vocês, né, de dicas para prova, dicas de conteúdos que vem caindo e tal. Eu costumo dizer que meus módulos, né, os módulos que eu acabo apoiando vocês aqui, o 3 e o 4, acabam sendo módulos que tendem a jogar muito mais a favor de vocês do que contra, né? Então, são módulos onde a gente não tem as contas mirabolantes do módulo 1, não tem as regras, às vezes, obscuras ali dos módulos 5 e 6 e tal, né? Mas a gente tem algumas particularidades, algumas regras importantes, algo, pouca complexidade de cálculo, mas alguns entendimentos são importantes, né? Então, eu tenho feito assim ao longo dos últimos exames e a gente teve um feedback positivo da galera, tá? Hoje eu vou repassar o conteúdo, não ele todo que vocês conseguem absorver na plataforma, né? Mas eu vou repassar com vocês o conteúdo, tá? É, principalmente aquelas partes que mais caem, tá? E aí no sábado a gente faz, que é o nosso próximo encontro aqui, a gente faz aí alguma coisa em torno de 20 exercícios, tá? Então em 1 hora e meia, 20 exercícios dá para fazer. Só para vocês terem uma ideia, 20 exercícios é mais do que cai na prova, tá? Então vocês vão perceber que eu tento trazer exercícios dos mais diversos temas e tal, tá? Então para tentar retratar ali da melhor forma, tá? É, Vocês continuam me ouvindo? Ficou mudo aqui todo mundo, só para eu ter Sim, aí tudo certo, Vlad. tudo Sim, certo? tá Pô, ouvindo. valeu, valeu, pessoal, obrigado. É, beleza, então, para dar início aqui, eu vou compartilhar minha tela. Às vezes vocês vão ver que eu vou olhar para o lado, tá? Eu estou com 2 monitores aqui e eu vou deixar o zoom aqui do meu lado direito, tá bom? Então, se vocês perceberem que eu estou olhando para o lado, é que eu estou olhando lá para a telinha do Zoom e a apresentação está aqui no notebook à minha frente, tá? Só organizar aqui para já começar a compartilhar a tela com vocês. Se vocês puderem, enquanto eu estou fazendo esse processo aqui, me falar se vocês vão fazer prova completa, modular, até para entender um pouco da dinâmica das pessoas, acho que me ajuda. Ô, Vlad, eu Bom, vou eu vou, fazer a modular. Eu vou fazer o 1, 2 e o 3. Show. Você já teve eu vou, alguma fa- experiência na prova? Já tive, já. Eu fiz uma prova em 2021. Aí acho que eu tomei uma porrada tão grande que eu só fui fazendo passado. E aí eu fiz a completa no passado. Também fiquei em algumas matérias. E aí agora resolvi fazer por módulo, né? Porque o tempo não tenho muito tempo para estudar e eu acho melhor, por uma questão de estratégia, fazer modular, né? Show. Vocês estão vendo a apresentação já, né? Deu certo o compartilhamento? Deu sim. Deu? Beleza. Tem mais alguém que quer falar aí sobre a trajetória? Então, o Leandro já fez a prova e vai fazer modular, legal, porque em alguns momentos pode ser que eu traga aqui situações onde ele
pode validar para a gente se tem caído mesmo e tal. Eu também Boa já fiz noite. Boa noite. Pode falar, então. Não, pode falar, Luiz. Fica à vontade. Eu também fiz a prova completa da última vez. Olha, foi pauleira, viu? Me faltou tempo para tudo. Então, agora, como eu já estou mais e sei como que é, eu vou fazer ela integral novamente, a completa, porque como é 50, se você acertar 50% em tudo, você passa, então a chance é maior. Então eu vou tentar de novo, senão aí depois eu faço modular. Legal. Ó, o Clebão mandou aqui que, antes de passar para você, Marcelo, o Clebão mandou aqui que ele vai fazer os módulos 3 e 4. Pô, que bacana, então vai começar a prova aí logo com os módulos que eu acompanho vocês aqui. E você, Marcelo, como é que é a tua trajetória para buscar o CFP? Eu vou fazer a prova completa, vou fazer pela primeira vez, então Legal. vamos lá. Show. Ó, antes de começar aqui, a gente tem tempo suficiente até as 10h30, que é o horário para finalizar, né? Sobre a prova, galera, tá? Falam bastante, né? A galera faz um terror. Às vezes quem faz a prova também sofre, tá? Então fiz o CFP um tempo atrás, depois eu fiz outras provas que também tinham aí uma característica de tempo. Fiz uma prova que tinha inglês, pô, não é língua nativa, eu não sou nenhum fluente, então o tempo era um problema também. E aí tem algumas técnicas que eu vou compartilhar aqui com vocês brevemente, tá? Então, por exemplo, uma técnica que um professor falou e que me ajudou demais, não no CFP, mas numa outra prova que tem essa característica, é assim, em algum momento você vai parar para descansar. De manhã são muitos exercícios, a prova é muito cansativa pela manhã, certo? Então, de algum momento você vai parar para descansar. Não é que você para e fica lá um tempão, mas você para, respira, né? Para ali uns 2, 3 minutos, passou aquela questão porrada, né? Que parece que se apanhou saindo dela e tal. E aí, o que que ele falava? Ele falava, ó, faz 15 questões e gabarita. No jargão dele ali, né? Esse professor, ele falava, faz 15 questões e faz bolinha. Fazer bolinha porque o gabarito você faz as bolinhas, né? E aí, pessoal, para mim funcionou bastante, porque você otimiza o teu tempo. Quando você está preenchendo o gabarito, você acaba descansando a tua mente, né? Porque é alguma coisa bem robótica ali, né? Não tem muito, você não vai ficar pensando muito, é só mais prestar atenção, tá? E não é difícil a gente conversar com os colegas que fazem a prova e aí chegam lá no momento de finalizar, principalmente a parte da manhã, fala, pô, eu consegui fazer, mas não deu tempo de passar para o gabarito. Não sei se foi o teu caso, Luiz, você comentou, né, que o tempo foi um adversário, né? Sim. Mas essa talvez seja uma alternativa, né? O Luiz falou que o tempo foi complicado. Um outro ponto, as questões da prova são muito longas, tá? Eu brinco com a galera que as questões da prova são que nem um churrasco, sabe assim? Churrasco tem os vegetarianos que me perdoem, minha esposa foi vegetariana por um tempo e tal, é só uma analogia aqui, tá? Mas o churrasco tem o pão de alho, tem aquela asinha, né? Tem a linguiça, mas até chegar na picanha é difícil, né? O que eu quero dizer aqui? Que vocês vão ler exercícios de 5, 6, 7, 8 linhas. Vai ter um monte de pão de alho, um monte de asinha, e você vai ter que identificar o que é a picanha ali, o que realmente vai te apoiar para resolver a questão, tá? Dito isso, a minha sugestão e aí, já que a prova é no papel, eu preciso me aproveitar de que ela é no papel, né? Eu fiz uma prova da Ambima recentemente, a prova da Ambima é só no computador, né? Então, a prova no papel, o que eu acho que faz sentido para vocês? Pô, tô lendo o exercício. Eu já leio uma vez e leio com calma o exercício e anoto tudo que for relevante, todas as informações que eu acreditar relevante, tá? Porque se você lê muito rápido, com pressa, a tendência é que você precise ler esse enunciado 2, 3 vezes. E aí, por fim, você vai gastar mais tempo e vai ter mais dificuldade para resolver os exercícios. Tá? Então, hoje eu deixo essas duas dicas aqui de prova, a do gabarito, né? Então, lembra do faz bolinha, né? Então, aí óbvio que você não vai ter a possibilidade de voltar para rever exercício, mas, pessoal, numa prova com o tempo tão apertado, voltar para rever exercício geralmente não é algo que você vai conseguir fazer, tá? Então, também não criem tanta expectativa. O Luiz, que tomou um atropelo aí da prova, né? O pessoal sai atropelado mesmo. Então, Viu? Mas só mais uma dica.
Por exemplo, quando eu estava fazendo a prova lá, uma coisa que me pegava muito é que você lia a questão, você ia fazer, aí você ficava sempre em dúvida entre uma e outra. Sempre dúvida entre uma e outra. Ou seja, você estudava, você estuda do primeiro módulo até o último. Quando você chega no último, muita coisa já esqueceu do primeiro. Então, eu estou usando uma tática do seguinte: eu vou fazer todas as aulas que tem, do módulo um ao último, aí depois eu vou fazer os exercícios, né? E assistir essas aulas que você está deixando gravada aí. Mais para frente, ou seja, faltando 7 dias lá para abril, eu vou rever tudo novamente, mas só nos exercícios. Por quê? Se a coisa ficar bem atualizada na sua cabeça, ou seja, não for muito tempo, se dá muito tempo, você vai fazer lá, você vai ter essa dúvida. E eu senti isso, eu senti que eu ia fazer algumas perguntas, eu falei, meu Deus, e agora, o que que eu vou usar aqui? Qual dessas? Principalmente seguro, É um né? conteúdo muito amplo, né, Luiz? Óbvio que a prova era outra, mas eu me lembro quando eu fiz, né, que eu tive essa dificuldade que você teve também, tá? À época a prova era composta por 4 módulos. Para quem não lidava com o CFP nesse momento, o módulo 3 e 4 eram juntos, Previdência e Seguros, né? Fiscal e sucessório também. Então, módulo 3, Previdência e Seguros, módulo 4, Fiscal e sucessório. E a prova tinha 120 perguntas. Então, se você não fosse muito bom de sucessório, mas fosse muito bom de fiscal, você equilibrava um pelo outro, né? E o maior módulo naquele momento era o 1. E aí foi o que eu deixei na mesa. Eu passei no 2, 3, 4 e deixei o 1. E aí eu precisei fazer novamente o 1. E esse ponto que o Luiz colocou de ter um conteúdo muito amplo, né? Foi um desafio, tá? Mas bora lá, bom a gente fazer esse bate-papo inicial também, para se conhecer um pouco. Ó, então do lado direito aqui eu tô com a câmera, tá? Se alguém abrir câmera, quiser falar. E eu já deixei o chat aberto aqui também, tá bom? Eu vi que tem gente que prefere usar o chat, fiquem à vontade para usar ele sem problema algum, tá? Então, eu vou fazer uma revisão dos principais temas, né, do módulo 3, tá? Então, aqui, pessoal, para iniciar, né, conceito básico de aposentadoria, porque o módulo não é um módulo de previdência, né? O módulo é o planejamento de aposentadoria. Então, ele vai priorizar, obviamente, os produtos de entidade aberta, tá? Ele vai passar um pouco ali sobre a previdência básica, ele vai falar um pouco sobre a entidade fechada, né? O principal foco é a entidade aberta, né? Ele chega a falar também em algum momento de compra via título público, tem exercício que a gente faz falando disso, que conversa muito mais com outro módulo, né? Mas a gente coloca aqui para exemplificar para vocês, né? O conceito vocês veem lá no módulo 1, parte no módulo 2, mas a gente vem no módulo 3 aqui, né? Ver a aplicação disso, tá? A sensação que eu tenho de conversar com quem presta a prova é que ao longo do tempo, né? Ela vem se tornando uma prova cada vez mais conectada. Então, os módulos, eles vêm se conectando, né? Então, é bem comum que uma pergunta remeta a alguma coisa relacionada a outro módulo e tal. Então, por que eu coloquei esse exemplo aqui na tela para vocês, tá? Quando a gente olha para a pessoa que está na ativa aqui em cima, né? Então, ela tem uma renda, vamos pensar em valores líquidos, né? Só para facilitar aqui o entendimento. Ela tem uma renda líquida de 12 mil e um custo de vida de 10. Ela tem um poder de poupança de R$ 2.000. Daí tá tranquilo, né? Porém, essa pessoa foi lá e se aposentou pelo teto do INSS. Quando ela se aposenta pelo teto do INSS, considerando que ela manteve o custo de vida, eu já passo a ter um gap, né? E aí como que ela se planejou para isso? E aí é o que a gente vai ver, as mais diversas alternativas para você se planejar, tá? Ah, pô, professor, previdência é a única alternativa, né? O PGBL, o VGBL? Não, eles são alternativas, mas não são as únicas, né? O módulo aqui vai acabar remetendo mais a esse tipo de produto. Mas você pode planejar aposentadoria com fundo imobiliário, com compra de título privado, com compra de ações, boas pagadoras de dividendos. Tem N alternativas. Cada alternativa
te imputa um risco, te imputa uma possibilidade de que aquilo se efetive ou não, né? E aí a gente vai devanear e falar um pouco sobre esses temas, tá? Quando a gente fala de planejamento de aposentadoria, tem o sistema de distribuição e tem o sistema de contribuição, tá? O sistema de distribuição nada mais é do que a nossa previdência social, tá? Quando a gente olha para a previdência social, seja o RGPS, o regime geral, né, que é o INSS, ou os regimes próprios, os chamados RPPS, que a gente vai falar um pouquinho, tá? Independente de quem seja, tá? A gente vai ter esse regime de sistema de distribuição, ou seja, eu, por exemplo, sou participante do INSS, tá? Então, eu já trabalho aí há quase 20 anos de carteira assinada e quanto que tem meu guardado lá? Não tem nada guardado, né? O que tem é um registro de que tem um valor lá, algumas contribuições que eu realizei ao longo desses anos, tá? E aqui eu não tenho opção, é compulsório, né? Se eu arrumo um emprego, carteira assinada, CLT, eu sou participante do INSS, não tenho escolha, tá? Então não tem muito o que fazer. Se eu vou trabalhar com carteira assinada, eu já vou contribuir, já vou fazer parte desse negócio. E o sistema de contribuição, aí sim é a administração própria, e aqui exige uma educação financeira, tá? Nesse âmbito aqui, de forma geral, quanto mais eu conseguir contribuir, quanto mais eficiente for a gestão dos recursos, melhor vai ser o resultado lá no longo prazo, tá? A prova traz conceitualmente alguns pontos que eu vou passar aqui, mas eles não vão colocar uma questão tratando desse tema, mas é bom que é a base, né, para vocês entenderem o todo, tá? Então, a prova considera ali, né, nos seus conceitos, as fontes básicas de renda na aposentadoria. A gente vai ter a previdência social, que é a previdência básica, tá? E a gente vai ter a previdência complementar. E aí aqui, pessoal, por que faz muito sentido a gente falar da social, falar da previdência básica, né? Porque a previdência básica, ela é a base e a outra é a complementar. Então, por exemplo, não adianta eu incentivar uma pessoa a fazer o PGBL, né, por todo o seu benefício fiscal e tal, se ela não é nem participante da previdência básica. Afinal, o PGBL é uma alternativa de previdência complementar, tudo bem? Então, esse conceito é importante ficar claro aqui para a gente. O racional é sempre que a previdência vem para complementar algo ali, algo que já exista, tá? É para suprir aquele gap que a gente trouxe lá atrás, né? E aqui é o exemplo dos R$ 2.000. E eu posso fazer a partir de uma acumulação própria de ativos mobiliários e imobiliários. Então, pô, professor, posso ter casas alugadas? Você pode se aposentar do jeito que você quiser, tá? Na verdade, cada situação, cada alternativa vai imputar um nível de risco, tá? Então, eu posso ter imóveis? Posso. Se eu tiver uma vacância, eu tenho um problema, né? O imóvel, quando eu tenho ele diretamente e ele passa ali a ter vacância, não só eu não recebo aluguel, mas eu passo a ter alguns custos, né? Então, se ele ficar em um condomínio, o IPTU, enfim, alguns gastos dele ali eu vou assumir, tá? Falando de previdência social, a previdência básica, tá? A gente tem o regime geral, que é o INSS, tá? Então, o regime geral, ele inclui todo mundo que trabalha na iniciativa privada, empresários, né, que recolhe lá o Prolabore, trabalhador autônomo, se eu sou um MEI, tá? E funcionário de empresa pública também, tá? Então, por exemplo, funcionários do Banco do Brasil, da Caixa, entre outras empresas ali, são participantes do INSS, do regime geral, tá? E tem o regime próprio de previdência social, tá? Que é o regime dos servidores públicos, tá? Então, denominado RPPS. E aí aqui, pessoal, cada RPPS vai ter a sua particularidade. Então, por exemplo, eu vou ter centenas de RPPS, cada um para atender um município, tá? Eu vou ter vários deles. Eu vou ter também RPPS para atender os estados. Então, por exemplo, tem um RPPS do estado de São Paulo, tá? Qual que é o objetivo, né, desse instituto, que é o Instituto de Previdência, né, o IPREM, né? O objetivo dele é prover a aposentadoria desse grupo de pessoas, tá? Então essas pessoas elas não participam do INSS, elas participam da regra do regime próprio. Diferente do INSS, né? Aí cada um vai ter ali uma particularidade em relação
ao teto, a depender das profissões, você tem uma diferença nos prazos para se aposentar, né, insalubridade, né, porque no regime próprio você vai ter concentração de médicos, você vai ter concentração de policiais, bombeiros, né, então algumas profissões ali que incrementam um risco, tá? Falando da Previdência Básica, tá? Do INSS. O RPPS, no máximo, ele vai cair, como a gente falou aqui, conceitualmente, para quem que ele é. Mas falar de regra para aposentar não dá. Porque se eu for olhar a regra do Estado de São Paulo e do Estado do Rio, ela pode ter divergências. Se eu for olhar para quem é funcionário do Distrito Federal ou da União, que fica lá na mesma região, né, também vai ter regras distintas, tá? Então aqui a gente não precisa entrar no mérito. Essa é uma regra que a prova pode trazer para vocês, tá? Voltando um pouquinho no tempo, em 2016, a gente teve a aprovação da reforma da Previdência. E aí, por que que teve? Primeiro, por que que precisou ser feita a reforma, né? Acho que se entender esse racional vai ficar muito mais claro para a gente entender as regras. A reforma foi necessária porque mensalmente, quando não tem a galera da ativa, eu trabalho, vocês trabalham, a gente contribui, né? E aí tem um monte de gente aposentada. Mas, por exemplo, se eu contribuir pelo teto, eu vou contribuir lá com R$ 800. Para pagar o salário de uma pessoa que recebe pelo teto, você tem que ter aí 9 pessoas na ativa, mais ou menos, contribuindo. Quer dizer, essa conta não fecha, porque cada vez mais tem gente aposentada, a longevidade está aumentando, as pessoas estão vivendo mais, então eu estou tendo um problema aqui para resolver, né? E aí, em 2016, se decidiu por fazer a reforma da Previdência. Mas eu não posso mudar drasticamente as regras do dia para a noite. Então, a partir de amanhã já é tudo diferente. Você faz uma regra de transição. E essa regra de transição está em andamento, tá? Então, por exemplo, tem agora, para você se aposentar, tem o sistema de pontos, tá? Que nada mais é do que a soma de idade mais tempo de contribuição. Então, esse ano, para uma mulher se aposentar, tá? Com a sua aposentadoria integral, ela tem que somar 91 pontos e ela tem que ter no mínimo 30 anos de contribuição. Então, um exemplo, uma mulher com 56 anos e 35 de contribuição, ela soma 91 pontos, ela está elegível. O homem está em 101 pontos, tá? Então, 61 de idade, 40 de contribuição, deu 101 pontos. Atingiu aqui o pré-requisito também de 35 anos, tá? A prova não costuma perguntar os pontos, até porque vocês vão ver no próximo slide que eles vão crescendo, né? Eles vão evoluindo, tá? A prova costuma perguntar muito mais como funciona o sistema de pontos, por exemplo. Então, uma situação que tem que ficar claro para vocês é que, se o participante preenche os requisitos do sistema de pontos, ele tem direito à aposentadoria integral, sem o famoso fator previdenciário, que eu já vou falar para vocês como é que funciona, tá? Todo ano se soma um ponto, tá? Em 2033, chega ao final a transição para as mulheres, com 100 pontos, e 105 pontos para os homens em 2028, um pouco antes, tá? Então, os homens já estão em 100, vai até 105, as mulheres estão em 91, né? Os homens estão em 101, na verdade, né? Vão até 105 e as mulheres estão em 91, vão até 100, tá? Pô, Vladimir, mas eu quero me aposentar por antes, né? Não quero esperar tudo isso e tal. Eu posso? Posso, não tem problema. Eu posso me aposentar por tempo de contribuição e idade mínima. Só que aqui, pessoal, o que que acontece? A pessoa vai se aposentar mais cedo, né? Então vamos pensar assim, ó. Uma mulher hoje tem que fazer 91 pontos, correto? Se ela tiver 58 anos e 6 meses, mais 30 de contribuição, ela pode se aposentar. E que aqui ela faria 88 pontos. E não os 91, tá correto? Mas ela pode se aposentar. A grande diferença é que, ao invés dela receber o valor integral, ela vai sofrer um deflator sobre a aposentadoria dela. Então, ela, ao invés dela receber o valor integral, o valor que for calculado vai ser multiplicado por vezes 0,92, por exemplo. Porque ela está antecipando. A conta não é que ela tinha que fazer 91 pontos? Para dar 91 pontos, ela ia ter que somar ali mais um ano e meio, pelo menos, né? Porque um ano e meio de idade ela já chegaria aos 60,
e aí daria mais um ano de trabalho, 31, chegaria nos 91 pontos, né? A diferença é que daqui a 2 anos já não é 91, é um pouco mais, né? Já vai ser 93, então até ela alcançar demoraria um pouco mais, tá? Então aqui é uma forma de você antecipar a sua aposentadoria, mas a conta é final zero, né? Se o cálculo é para eu me aposentar com 91 pontos e eu quero me aposentar com 88, eu vou ter que pagar por isso. Como que eu pago? Eu recebo uma renda um pouco menor, tá? O exemplo aqui vale para os homens também, tá? Então, se a prova falar em algum momento do fator previdenciário, né, qual que é o impacto do fator previdenciário, né? Ele faz com que a pessoa receba um salário menor do que aquele de direito por antecipar a sua aposentadoria, por não preencher o requisito do sistema de pontos, tá? Então, para você se aposentar integral, né, pegar a aposentadoria integral é o sistema de pontos. A parte de tempo de contribuição e idade mínima é uma antecipação, você consegue antecipar um pouco ali a sua idade, tá? Vocês perceberam que está 58 e 6 meses, 63 e 6 meses? É que aqui também está uma regra de transição, tá? Ela está subindo 6 meses por ano, e aí a reforma, né, ela vai, em 2031 acaba para as mulheres, e em 2027 acaba para os homens. Então vai ser 62, 30, 65, 35. 62,30 dá 92 pontos, né? Mas a regra da mulher, quando acabar lá, vai ser 100 pontos. E o do homem, dá, se eu somar 65, 35, dá 100. E para ele conseguir lá, né, a aposentadoria pelos pontos, são 105 pontos, tá? Então, são as possibilidades que eu tenho para me aposentar aqui, tá? Tem N benefícios do INSS, tudo bem, pessoal? Tem diversos, tem outras formas de se aposentar e tal. O HD de vocês, né, como disse o Luiz, a prova cai em muitos conceitos, o HD de vocês tem uma limitação, né? O meu também tem. Então, vou trazer aqui alguns outros benefícios do regime geral que a prova tem histórico de cobrar, histórico de mencionar lá, tá? Principalmente uma questão que eles gostam, que brinca com auxílio acidente e auxílio doença, tá? Costumo dizer que o nome das coisas ajuda bastante a gente para entender para que aquilo serve e um pouco das regras que estão por trás, tá? Então vamos pensar que eu estou lá no meu primeiro emprego, carteira assinada, nunca trabalhei, tá? É, e aí eu estou trabalhando há um mês e eu sofro um acidente. Um acidente é algo imprevisto, é algo que eu não tinha ali um histórico, né? Não é uma construção, né? Quando a pessoa se afasta por uma doença, né? Na maioria dos casos, aquilo é progressivo, vai acontecendo, né? O acidente não. Então, para o auxílio acidente não tem carência, tá? Esse é um ponto que a prova já trouxe em outros momentos, tá bom? Então já fica uma dica de prova aqui. Auxílio acidente não tem carência. Então, a pessoa começou a trabalhar no regime, pelo regime geral, sofreu um acidente. Tem direito à cobertura do INSS? Tem direito, tá bom? O auxílio doença tem uma carência de 12 meses. Então, aqui, por que a empresa faz lá o exame admissional para ver a capacidade da pessoa para trabalhar, para ver se ela tem algum problema e tal? É justamente para isso, tá? E o salário maternidade, tá? Ele tem ali, né, a questão de ser pago 120 dias após o parto, tá? E ele tem uma carência, né? Mas que é uma carência de 6 meses, tá? Então, se a mulher arrumar um emprego e na sequência engravidar, não tem problema algum, né? Essa carência é só para evitar que uma pessoa já grávida inicie o trabalho, tá? Não vou entrar no mérito de se eu acho correto ou não isso, enfim, acho que não é o fórum aqui, tá? Mas é a regra hoje como ela funciona. A gente vem vendo aí algumas mudanças para a maternidade, adoção de filhos e tal, né? Então essa é uma que já caiu também, tá? E aí o benefício dura por 120 dias, tá? Tem alguns sindicatos, como o dos bancários, por exemplo, né? Que tem ali no seu acordo coletivo que esse prazo fique mais longo, tá? Mas, de forma geral, a regra do INSS são os 120 dias.
passada essa parte da previdência básica, vamos ao que realmente importa, né? Que é mais relevante ao longo da nossa jornada. Então, agora eu vou trazer para vocês o organograma da previdência complementar, tá? Assim como cai na prova, pergunta falando do Bacen, quem é o Bacen, né? Na estrutura, o que que ele faz, CVM, CMN e assim por diante, tá? Cai também nesse módulo. No módulo 3 deve cair uma pergunta, no módulo 4 uma, já caiu duas, mas pelo menos uma vocês vão se deparar lá, tá? Então aqui a gente tem duas colunas, percebe? E aí esse organograma que a gente está vendo aqui do lado esquerdo é o mesmo que a gente vai ter para parte de seguros, para o módulo 4, tá? Então, o órgão normativo, quem cria a regra do jogo, tá? É o Conselho Nacional de Seguros Privados. E aí aqui, pessoal, fica uma dica para vocês, tá? Sempre que eu falar de órgão normativo, eu vou falar de um conselho, tá? Por quê? Qual que é a característica de um conselho, diferente de um órgão regulador, tá? O conselho, ele tem por característica se reunir de tempos em tempos, tem participante dos demais agentes desse mercado, tá? E aí ele se reúne de tempos em tempos para dar as diretrizes desse mercado que a gente está tratando. No caso aqui, o CNSP é da parte de seguros privados, tá? A SUSEP, então a SUSEP é a mãe das seguradoras, né? Se o Bacen é o pai dos bancos, a SUSEP é a mãe das seguradoras, tá? O agente de mercado aqui no caso são as entidades abertas de previdência complementar, né? A sigla é APC, e o produto comercializado hoje são basicamente o PGBL e o VGBL, tá? Ainda tem ali por legislação FAP, mas é algo que tem pouca participação, a gente até menciona aí ao longo do curso, mas não tem grande relevância no momento, tá? Até porque ele é facilmente substituído pelo PGBL, que é um produto muito mais completo e que agrega o mesmo benefício fiscal, tá? A gente tem também a estrutura aqui do CNPC. O CNPC é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Aqui, pessoal, a gente está falando de entidades fechadas de previdência, tá? Então, a gente está falando de um mercado bilionário também, bem grande, tá? Que vai concentrar lá, por exemplo, Petros, que é o plano de previdência dos funcionários da Petrobras, Previ, que é do pessoal do Banco do Brasil, Postales, que é do pessoal dos Correios, entre outros diversos planos que a gente tem aí ao redor do país, tá? Então, aqui são as entidades fechadas, que o produto em si, né, é o fundo de pensão, e quem é o órgão regulador é a Previc, tá? Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Então, a prova gosta de uma pergunta que fale assim, ó, o fulano de tal teve um problema com o seu fundo pensão, o seu fundo de pensão, né? Pensando em buscar uma solução, ele decide acionar o órgão responsável. Nesse caso, ele deve acionar. Aí vai ter lá SUSEP, Bacen, Previc. Então, se eu não lembrar que a Previc é de entidade fechada, provavelmente eu vou cair no erro ali de talvez assinalar uma SUSEP. Tá? Então, fica aqui a dica aí para vocês. Avançando aqui, pessoal, a gente vai ter planos dentro das entidades abertas e das entidades fechadas, tá? A gente vai ter planos de benefício definido, como é esse que está aqui na tela, e os planos de contribuição definida, tá? O nome, mais uma vez, tá? Não gastem HD, o nome já deixa claro o que está acontecendo aqui, né? Então, se é um plano de benefício definido, quer dizer que quando eu entro nesse plano ou quando eu contrato ele, né, eu já sei quanto que eu vou receber lá na frente, tá? Hoje, se eu quiser contratar um plano desse numa entidade aberta, é bem difícil, tá? Diria que quase impossível. Não conheço nenhuma que tenha plano sendo comercializado no momento. E nas entidades fechadas, os novos participantes também não estão pegando esse benefício definido. Porque isso daqui, pessoal, o benefício definido, ele gera um risco enorme, seja para entidade aberta ou para entidade fechada. Tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Lá na década de 90, começo dos anos 2000, as entidades abertas vendiam esses planos. Então, como que eu vendi o plano? Eu falava, ó, Vladimir, seguinte, você vai contratar agora, você vai me pagar tanto por mês, e lá na frente, quando você tiver 55, 60 anos, aí colocava uma idade de saída,
você vai ter direito a uma renda de R$ 4.000. Como que eles projetavam isso? Né? A partir da Selic que eles tinham ali naquele momento, né, das projeções e tal. Só que de lá para cá, pessoal, o cenário econômico mudou drasticamente, tá? Então, se eu conseguir ali, se eu tinha naquela época uma Selic de 2 dígitos como hoje, a diferença é que a Selic era acima de 20 e hoje ela está ali perto dos 10, tá? Mas já se sabe que o equilíbrio dela é um pouco mais baixo. Então, o cenário é muito diferente hoje em dia. E as entidades abertas, né, que são vinculadas às seguradoras, entenderam que fazer esse tipo de planejamento é praticamente impossível, tá? As chances de dar errado e dela gerar ali uma perda é muito grande. Então, por exemplo, tem muita gente que tem esse tipo de plano ainda, que contratou lá atrás e que carrega até hoje, e são planos que dão prejuízo para as entidades abertas, tá? Por outro lado, tem um monte de produto que dá lucro para elas e essa conta fecha tranquilamente, tá bom? Mas o conceito de benefício definido é esse, acho que tem que ficar claro aí para vocês. E o benefício, o conceito de contribuição definida, né, é o conceito que é o seguinte, tá? Dentro do plano, cada um vai ter a sua reserva, seja entidade aberta ou entidade fechada, e aí eu entro ali no tempo zero, né, sem dinheiro, e aí eu vou aplicando, e aí a curva vai invertendo aqui, porque os juros compostos vai me ajudando, e quando eu chego lá na frente, eu tenho meu saquinho de dinheiro, e aí eu vou decidir o que fazer com o meu saquinho de dinheiro, se eu quero transformar ele em renda, se eu quero resgatar, o que que eu quero fazer, tá? Pô, professor, o que que é melhor fazer? Depende, tá bom? Inclusive na prova, quando vocês forem a fazer alguma questão que seja mais consultiva, né, que está pedindo a opinião de vocês ali para atender a necessidade de uma pessoa, depende. Pô, mas para mim eu não quero pegar lá uma reserva lá na frente e transformar em renda. Tá tudo bem, para você talvez não faça sentido, você não quer, tá tudo bem, não é um problema. Mas pode ser que para outras pessoas faça sentido, né? Então eu já tive anteriormente, quando eu trabalhava numa entidade aberta, um cliente que era um médico, ele ia receber o teto do INSS, ele tinha um ótimo plano de previdência e vamos pensar que ele ia receber ali mais 10, 15 mil reais desse plano de previdência, tá? E para ele era bom pegar aquela reserva e transformar nesses 10, 15 mil. Ele falou: eu não quero ter a dor de cabeça de me preocupar. Esse valor vai ser suficiente ali para manter meu padrão de vida. Eu tenho outros bens, né? Eu tenho outras fontes de renda. E aqui eu vou ter um colchão ali, uma garantia, porque só o INSS não era suficiente para ele, tá? Então, nesse caso, fazia sentido, né? Pode ter outros vários casos que não façam, tá bom? O papel do planejador, né, do consultor, é justamente ter o conhecimento sobre esses temas para conseguir fazer ali a melhor recomendação ao seu cliente, tá? O plano de contribuição definida, como eu falei lá, né, ele é individual, tá? Eu tenho uma incógnita quanto ao valor do benefício, do que vai depender. Se eu tiver contribuições maiores, se eu fizer contribuições mais elevadas, a tendência é que eu tenha um valor futuro maior. Se eu conseguir contratar um plano onde o gestor entrega uma performance mais eficiente, a tendência é que eu também consiga melhores resultados, tá? Então depende aí desses fatores. O principal risco aqui é a gestão do recurso, né? E é mais comum ali dentro do PIVGBL, que boa parte de vocês aí deve ter algum conhecimento, não devem ser tão estranhos a vocês. Saindo aqui então do contribuição definida e benefício definido, né? As entidades fechadas, como eu falei, de forma geral, são planos vinculados a empresas, né? Para facilitar para vocês, quando for entidade fechada, é algo fechado, não é qualquer um que pode entrar. Para você entrar, você tem que preencher um requisito. Então, para você entrar no Petros, a única alternativa é que você seja funcionário da Petrobras, tudo bem? Para você entrar no Postales, dos Correios e assim por diante. E as entidades abertas? As entidades abertas, elas querem os clientes. São empresas com fins lucrativos que estão de portas abertas ali para receber os clientes, tá? Se ficar claro aí para vocês, vocês já vão lembrar lá no dia da prova. E o que seria um plano averbado, tá? Vamos pensar que tem uma grande empresa e ela foi lá, procurou uma entidade aberta. Ela fala: ó,
Eu não quero ter toda a dor de cabeça de montar uma entidade fechada e tal, né? Mas eu quero propor um plano de aposentadoria para os meus funcionários, tá? Eu tenho 10 mil funcionários, e aí a entidade aberta vai falar, opa, 10 mil novos CPFs, 10 mil novos clientes. É claro que eu quero esse plano, né? E aí ela vai lá participar de uma concorrência, vamos pensar que essa entidade aberta ganhou a concorrência, tá? E aí o empregador fala, ele fala, ó, eu quero propor o plano para os meus funcionários, tá? Eu faço o abatimento das contribuições deles, né, as contribuições que eles farão direto na folha e repasso para você, tá? Mas eu, enquanto empregador, não vou contribuir. Existe plano assim? Existe bastante plano assim, tá, pessoal? Não sei se todos vocês ou a maioria trabalha no mercado financeiro. No mercado financeiro não é comum, mas tem bastante plano assim, tá? Qual que é o grande benefício para o funcionário, então, num plano averbado, tá? O benefício para o funcionário é que ele vai conseguir entrar num plano junto com milhares de pessoas, consequentemente com uma condição comercial, com uma taxa de administração com custos menores do que ele teria se ele fosse lá contratar um produto de prateleira, tá? Então, geralmente, esses planos têm aí taxas de administração mais baixas e tal. E para a empresa, qual que é o grande benefício da empresa fazer isso, né? Porque ela vai ter a dor de cabeça de fazer toda a assinatura, colher a assinatura nos contratos, depois criar um fluxo ali para bater direto da folha e tal. A empresa ela pode incluir isso no pacote de benefícios dela, né? Então é mais um benefício que ela pode propor ali aos seus funcionários, tá? O que acaba fazendo mais sentido é o plano instituído ao invés do averbado, tá? Aí aqui sim eu tenho mais benefícios envolvidos, tá? Por quê? Aqui a empresa ela paga uma parte, né? Então a empresa vai lá e contribui mensalmente e o funcionário também contribui mensalmente. Tá? Tem um ponto importante aqui que é o seguinte: a parte que o funcionário contribui é sempre dele e a parte que a empresa contribui geralmente vai ter uma regra ali para que ele possa usar esse recurso, tá? Mas então se ele perguntar ali característica de um plano instituído, sempre que falar instituído a empresa contribui junto com o funcionário. O averbado, ela só averba, ela só intermedia, tudo bem? Lembrem disso que vai ajudar vocês ali, tá? A empresa pode participar total ou parcial, né? E aí a empresa cria diversas regras. Então, por exemplo, a empresa que eu trabalho, quanto mais tempo de casa você tem, se você vai subindo na hierarquia da empresa, ela aumenta as contribuições, tá? Ela contribui sempre o mesmo percentual que você, e aí ela vai te delimitando ali. Tem outros lugares não, que é um percentual fixo do teu salário, independente do cargo, independente do tempo de casa, tem várias regras, tá? A regra depende de cada plano, tudo bem? Então a prova não vai perguntar qual que é a regra especificamente disso. É importante vocês saberem que existe, tá? Lembram que eu falei lá que a empresa contribui, né? Então a empresa paga e o funcionário também paga. A parte que ele paga é sempre dele, tá? Então esse dinheiro aqui, ó, é sempre dele a qualquer momento. Se ele quiser resgatar, se ele quiser, o que que ele quiser fazer é dele, né? Pode ter algum pênalti ali, pode ser que ele perca algum benefício por resgatar antes do prazo e tal, mas a parte dele é sempre dele, tá? Por outro lado, a parte da empresa, a empresa vai querer o quê? Ela vai querer que o funcionário, né, fique mais tempo na casa, tá? Porque eu estou desembolsando uma grana para ele, concorda? E aí aqui, pessoal, um custo enorme para as empresas é o turnover. Turnover é quando um funcionário sai e eu contrato outro. Por mais que eles tenham as mesmas qualificações, tem um prazo, né? Esse funcionário entra, aí ele performa menos e depois ele vai entregar uma performance esperada, tá? Porque ele vai se adaptar, ele vai conhecer a empresa, a cultura, os processos, então isso leva tempo, isso gera custo. Então, para as empresas é melhor evitar, tá? E aí, o que que a empresa faz? Ela dá um benefício, ó, tem um plano de previdência, você paga, um exemplo, tá? 5% do seu salário, eu pago mais 5. Pô, legal, né? Eu ponho 5, a empresa já dobra. E para você ter direito à parte da empresa, tem uma regra aqui, ó, deixa eu te explicar. Então, se você ficar
5 anos no plano, você leva 10% da parte da empresa. 10 anos no plano, 50% da parte da empresa. Se você ficar 20 anos no plano, você leva integral. E aí aqui eu consigo minimizar, diminuir ali um pouco do turnover da empresa, tá? Então isso acaba impactando as pessoas. Vocês estão me ouvindo? Acho que sim, né? Fez um barulhinho aqui, ó. Sim. Sim, beleza. Então, isso acaba impactando as pessoas. Pô, tô pensando em mudar de emprego, mas eu tô há 9 anos no plano, e se eu fizer 10 anos, de 10% da parte da empresa, eu posso levar 50%. Dá uma diferença financeira significativa, né? Ou a pessoa que já está lá há 18 anos, pô, se eu ficar mais 2 anos na empresa, eu levo 100% da reserva dela. Então, tudo isso aqui agrega na hora das pessoas tomarem decisão. E por trás se tem o interesse de que as pessoas fiquem mais tempo na empresa, tá? Ninguém faz nada porque é bonzinho, né? Avançando aqui, um conceito importante quando a gente fala dos planos de previdência, né, de entidades abertas ali, né, os PGBLs e VGBLs, é, tá? Eles participam ali, eles fazem o papel de planejamento sucessório, tá? Aí você fala, pô, professor, mas tem estado que cobra tributo e tal. Aí aqui um ponto importante para a prova, tá? A prova, ela sempre vai se ater à regra, tá? E o planejar, inclusive, não tem entrado muito nesse âmbito aqui. Por quê? Quando você olha para a legislação, para a regra, tá? Lá você vai ver que o PGBL e o VGBL não devem passar por inventário, não devem ter custo de ITCMD, tá? E aí, se vocês prestarem atenção ali na última linha, fala que em alguns estados incide TCMD. Pô, como que é essa história de alguns estados? Tá? Eu consegui acompanhar alguns anos atrás, foi em Minas Gerais. Tá? Minas é um dos estados que tem jurisprudência para cobrar. Tá? O que aconteceu lá em Minas? Então, por exemplo, se eu tenho um VGBL, contratei, fiquei um tempão com ele e faleci. Minha esposa é minha beneficiária. Se eu morrer, ela vai lá, dá entrada e recebe, é dela, né? Não tem muito segredo. O que aconteceu no caso lá em BH? Não sei se foi em BH, mas foi em Minas. Tinha uma pessoa muito rica, com patrimônio superior a 200 milhões de reais, tá? E essa pessoa estava muito mal de saúde. E aí foi feito um plano de previdência com quase que a totalidade do patrimônio dela. E 2 dias depois ela veio a falecer. E aí a Defensoria Pública foi atrás, porque se esse dinheiro não tivesse no plano de previdência, tinha cobrança de TCMD sobre 200 milhões de reais. Era uma arrecadação importante para o Estado, né? Estando, né, no plano de previdência não tem TCMD. E aí a Defensoria Pública pegou esse caso e foi para cima. E aí eles conseguiram comprovar que houve uma fraude. A contratação do plano se deu pós-falecimento, tá? A pessoa já tinha morrido efetivamente, né? Então, aí se criou uma jurisprudência, então em alguns estados incide o TCMD, tá? Quando eu contrato um plano de previdência, né, eu coloco ali quem são os meus beneficiários, né? Então, dei o exemplo para vocês da minha esposa, né? Então, por exemplo, a gente é casado, não tem filhos, ela já é minha herdeira legal, né? Se eu falecer, o meu patrimônio é dela, né? Pelo regime de casamento. Então, o ideal, quando a pessoa vai selecionar ali o beneficiário do plano de previdência, é que ele não desvie a regra de sucessão, tá? E se ele desviar a regra de sucessão, aí vocês são muito melhores que eu lá no módulo 6, né? Se ele desviar a regra de sucessão, pode gerar uma briga judicial, tá? Quem que é responsável por fazer com que ele não desvie a regra de sucessão? Ele mesmo, porque é o inventário dele, né? É a sucessão dele que está sendo tratada, tá? Então, quando eu contrato um plano de previdência, eu que proponho para a seguradora que ela coloque fulano ou ciclano como meu beneficiário, né, no meu plano de previdência. Então, a responsabilidade é minha, tá? E aí isso pode gerar briga judicial depois. A responsabilidade não é da seguradora. Um planejador financeiro deve orientar o seu cliente a isso, né? Mas, como eu falei, esse é um ponto que a prova tem fugido um pouco. Vocês vão perceber que o planejar foge de temas polêmicos,
Porque tema polêmico pode cancelar a pergunta. E aí cancelar a pergunta é ruim, né? Então eles acabam fugindo um pouco. Avançando aqui, quando a gente olha para os fundos, né? Os fundos que investem os recursos, tá? Aqui são os fundos de previdência, né? O FIE, vocês vão ver o nome dele. Ele tem taxa de administração. Taxa de administração, pessoal, exatamente igual, tá? Os outros fundos de investimento. Então, cobra ali 1,252, pro rata, normal, né? Pode apurar diário e cobrar mensal, pode cobrar diariamente, isso aí independe, tá? Taxa de performance, depois da última mudança da CVM 555, né? A 175 ainda não entrou integralmente, então a gente vai ver como é que vai ficar isso depois que ela estiver rodando 100%, ela não está ainda. Então, para a prova, é isso aqui que tá vigente. Tá? Taxa de performance pode existir em plano de previdência, que antes não podia, tá? Mas só para plano vinculado a investidor qualificado. Tá? Então, é um termo que, uma parte aqui que não deve cair muito na prova, porque limita bem ali a participação dos clientes. Essa parte aqui de derivativos, o Planejar gosta bastante, tá? Então fiquem bem atentos, porque isso pode cair. Um fundo de investimento, especialmente constituído, né, de um plano de previdência, pode se utilizar de derivativos? Derivativos ele pode se utilizar. Eu vou precisar entender para quê, tá? Se eu quiser usar o derivativo para redear minha carteira, para me proteger, eu posso. Então, por exemplo, hoje um fundo de previdência pode investir, a depender da sua classe ali, até 10% no exterior. Pô, eu quero investir no exterior, mas eu não quero risco cambial. Tá tudo certo. Você investe no exterior e aí você faz uma operação de hedge lá, né, um hedge cambial na B3. Tá tranquilo, não tem problema. Pô, eu sou um fundo de renda fixa gigante, esses fundos são muito grandes, né? E eu tenho uma posição pré-fixada e eu acho que a curva de juros vai abrir, então o juros sobe, o pré cai e eu quero me proteger. Só que se eu for ao mercado vender tudo que eu tenho de pré, pô, eu vou jogar o preço, já vou antecipadamente jogar o preço para baixo. Então, ao invés de eu ir lá e movimentar o mercado, o que, que eu faço? Eu faço um contrato, né, um futuro na B3, né, eu faço um swap de pré para pós, por exemplo. Tá? E aí eu faço um swap ali daquela minha posição. Isso eu posso fazer. Tá? Agora, utilizar derivativo para alavancagem, como os multimercados fora da Previdência podem, por exemplo, né, alguns deles, aqui está vetado, tá bom? Então, se for alavancar, não pode, se for para hedge ou swap, está liberado. E aí aqui agora falando das estratégias especificamente. Tá? A gente vai ter as estratégias de renda fixa, pode ser uma estratégia de renda fixa que compre só título público federal, só TPF. Vai ter as estratégias que compram renda fixa, né? Então elas compram uma fatia grande de título público federal, geralmente vai estar 80% de título público federal e o restante de outras classes de renda fixa. Ou os de crédito livre, né? Os chamados créditos privados, tá? Quando a gente olha para os fundos que vêm sendo criados, até para você dar mais autonomia para o gestor, por mais que seja um fundo que vai rodar ali, que o cara vai comprar prioritariamente título público, eu crio esse regulamento como um fundo que o gestor pode comprar 100% da carteira em título privado, tá? Em crédito privado. Por quê? Se eu tenho uma mudança de cenário, se eu tenho uma janela de oportunidade, N coisas podem acontecer. E aí eu já deixo o gestor com uma autonomia maior ali para sua carteira, tá? Tem aqui também os compostos ou balanceados. Essa galera aqui é uma galera das antigas, uma galera old school, que ao meu ver é bem ruim, tá? Vou explicar por quê para vocês, e aí talvez vocês concordem ou não comigo, enfim, é mais uma opinião aqui, tá? Mas vamos pensar que você tem um fundo balanceado, né? Então ele é de... Aí esse balanceado, geralmente ele tinha ranges de renda variável. Então tinha um balanceado, por exemplo, que ele era um balanceado de 40% a 49%. O que quer dizer que ele é um balanceado de 40% a 49%? Tá? Quer dizer que o gestor vai manter ações na carteira entre 40% e 49% da carteira.
Qual que é o problema? Vamos pensar que ele está alocado ali em intermediário, ele está com 45% da carteira em ações. Aí a bolsa começa a subir, tem uma trajetória ascendente. Rapidamente ele vai estourar os 49. E aí o que ele vai precisar fazer? Vender ações. Então, quando a bolsa está subindo, independente se eu acho que ela vai continuar subindo ou não, eu vou precisar vender, porque eu não posso estourar os 49. E o inverso é verdadeiro, a bolsa está caindo, 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 e eu tenho que ter no mínimo 40. Tá? Então ele trava ali o gestor, são fundos que quando vocês olham o histórico é bem ruim mesmo. Tá? Então se identificar um fundo desse, talvez outras alternativas aí podem atender melhor o cliente, tem outros pontos que a gente precisa ver, mas a estratégia em si costuma não ser muito boa. Esse daqui eu gosto bastante, que são as estratégias data-alvo, tá? Porque essa estratégia trabalha de que forma, tá? Eu tenho um data-alvo, por exemplo, 2040. Então, estamos em 2024, a pessoa pretende se aposentar em 2040, e aí o que ela faz? Ela compra esse fundo, né? Então, hoje o gestor trabalha com uma duration mais longa, porque ele tem uma data-alvo, que é 2040. Então, ele sabe que hoje ele tem 16 anos para o target dele. E aí, quando estiver mais perto de 2040, ele vai diminuindo a vol da carteira. Tá? Então, ao meu ver, é uma estratégia mais eficiente, mais inteligente ali, onde quando eu tenho mais tempo, eu tomo mais risco. Quando eu tiver menos tempo, quando eu estiver mais perto ali da data alvo, né? Aí eu tomo menos risco e viro praticamente um fundo pós-fixado. A 555 agregou um ponto importante aqui para os... Eu só perdi meu mouse, peraí. Aí achei ele aqui. Agregou um ponto importante para essa indústria, que foi essa galera aqui, ó. Os multimercados, que podem comprar até 70% em ações e até 10% com variação cambial. E aí a gente viu as principais boutiques de investimento do país todas entrarem para esse mercado. Tá? Então a gente viu os mais diversos fundos sendo acessados pelos planos de previdência, desde a Verde, que é uma das casas mais longevas aí do mercado, até casas mais novas como a Trígono, por exemplo, né? Todo mundo quer ter o fundo lá na Previdência também. Porque aqui é um dinheiro de longo prazo, que o cliente coloca e deixa, a duration é muito maior, o prazo médio que o cliente permanece é maior. Então, é um mercado bem desejado. Tá? E a 555, ao meu ver, o grande gol dela foi aumentar isso daqui. Tá? Tem também a possibilidade dos fundos que compram até 100% de ações, mas aqui é só para investidor qualificado. E aí essa regra meio que não pegou, tá? Porque a gente vê que poucas assets, poucas seguradoras e entidades abertas, né, se propuseram a vender esse tipo de produto, porque aí eu incorro lá na necessidade de pegar aquele questionário, né, o formulário de investidor qualificado, já limita ali um pouco a venda, e na real, os fundos que compram até 70% em ações estão bem atendidos, tá? Então, eu consigo ter uma parte de crédito privado, uma parte no exterior, uma parte em ações, uma parte para liquidez e para mitigar também um pouco da vol da carteira. Quer dizer, eu consigo equilibrar bem ali a minha posição. Tá? Avançando aqui, agora a gente vai entrar nos nossos dois colegas aí, né? No PGBL e no VGBL. Então, primeiro a gente vai falar do PGBL. Tá? O PGBL é o cara mais antigo do mercado, tá bom? Então, antes do PGBL, os seus antecessores tinham regras tributárias como a dele, tá? E o PGBL, ele tem uma limitação que cada pessoa pode aplicar, tá? Então, para o PGBL fazer sentido, tem alguns pilares importantes aqui. A pessoa precisa fazer declaração de imposto de renda no modelo completo, tá? Se ela faz declaração simplificada, não funciona para ela o PGBL. A pessoa deve aplicar até 12% da sua renda bruta anual. Se ela aplicar mais de 12% da sua renda bruta anual, ela vai ter um problema, que eu vou falar mais à frente, tá bom? E ela precisa participar da Previdência Básica. Então, lembrados que a gente falou que esse negócio aqui é a Previdência Complementar, ela vai complementar algo, né? Ela vai complementar alguma coisa, ela vai complementar a Previdência Básica. Então, se eu sou funcionário do Estado, da União, se eu sou registrado carteira assinada, né? Sou um funcionário ali CLT, beleza, eu participo da Previdência Básica, eu participo do INSS,
ou de algum regime próprio, está tudo certo, tá bom? Preencheu esses 3 requisitos. E aí agora, como que eu faço a conta aqui? Tá? Qual que é o benefício que o PGBL me proporciona? A pessoa tem uma renda bruta anual de R$200 mil. Essa renda bruta, pessoal, é aquela renda oriunda de salários, essencialmente, tá bom? Então, salários, aluguéis, todos têm ali a mesma característica, tá? O prolabore é o salário do sócio, tá? Tudo que tem tributação na pessoa física e que é passível de ajuste na declaração de imposto de renda, tá bom? Então, a pessoa tem uma renda bruta de R$200 mil. E aí ela aplicou em PGBL, no mesmo exercício, 24 mil, que é 12% da renda dela. Beleza, ó. A pessoa tem uma renda de 200, aplicou 24, ficou aqui certinho, né? O que acontece? Eu ganho 200 mil, eu paguei 24 de PGBL, então ao invés de ser tributado pela base de 200 mil, eu vou ser tributado no meu imposto de renda pela base de 176 mil, tá? Então eu tenho aqui um benefício fiscal, tá? Eu tenho aí uma redução na base de cálculo do meu imposto de renda, tá? O que acontece é que esses 24 mil, quando eu aplico ele, eu estou deixando de pagar imposto sobre ele, tudo bem? Ó, vamos lá. Eu pagaria imposto sobre 200, eu apliquei 24, eu vou passar a pagar imposto sobre 176. O que acontece? Eu estou deixando de pagar imposto sobre esses 24 mil. Eu vou aplicar esses 24 mil, ele vai ficar lá num prazo bem longo, e lá na frente, quando eu for usar esse dinheiro, eu vou pagar esse imposto, tá? Então, o PGBL, pessoal, ele é uma ferramenta para você postergar o pagamento do imposto. E no melhor dos cenários, eu deixo de pagar hoje, né? Quem ganha 200 mil pagaria 27,5 de Quem ganha 200 mil pagaria 27,5 de IR. A pessoa deixa de pagar 27,5 de IR e no melhor cenário, lá na frente, ela pode pagar até 10%. Tá? Em alguns casos, não pagar imposto, mas aí a gente vai falar disso mais à frente, que é bem hipotético. Os 10% já é um golaço. Eu peguei um dinheiro, pus para render, um dinheiro que não era meu, né? Afinal, se eu pagasse imposto sobre 24 mil, eu não teria 24 mil, eu teria menos na mão. Né? Então, o grande benefício do PGBL, se vocês levarem aqui, eu fico feliz, é que ele deixa de pagar o imposto de renda. Tá? Eu postergo o pagamento do imposto de renda. Aí aqui uma questão que caiu na prova, que trouxe alguma dúvida para a galera. Tá? Então, por exemplo, ó, quais valores eu devo considerar para calcular os 12% do PGBL? Então, a prova trazia lá, por exemplo, fulano de tal teve os seguintes rendimentos no ano: salários tanto, 13º tanto, aluguel tanto. E aí, qual desses que eu devo considerar? Tá? Então, salário a gente já falou, né, pessoal? Salário é a referência básica ali. 13º é uma remuneração com tributação na fonte, né? Exclusiva na fonte, não passível de ajuste. Ou seja, o que é tributado, está tributado. O que paguei, pagou, não tem como mudar. Tá? Aluguel tem uma característica similar a salário. A gente sabe que muita gente trabalha com aluguéis na informalidade, né, para não recolher o imposto, mas a prova não considera a informalidade, tá bom? Então, aluguel é rendimento de CDB. Pô, rendimento de CDB é tabela regressiva do imposto de renda, né? Aquela tabelinha lá que eu pago mais ou menos a depender do prazo que eu fique, né? Não tem nada a ver aqui, não vai se somar a renda da pessoa para aquele ajuste ali. Rendimento de LCA, mesma coisa, né? A LCA ainda é isenta de imposto, quer dizer, não faria sentido algum, né? Dividendos, quando eu recebo dividendos na minha conta lá, né, aquelas ações que vocês têm, aí vocês recebem os dividendos na conta de vocês, tá? Os dividendos, né, quem paga o imposto sobre ele já é a empresa, tá? E mesmo assim ele é a posse de ações, né? Se eu receber, por exemplo, o JCP, né, que é a pessoa física ali que acaba sendo tributada, né? Não é um rendimento que é passível de ajuste.
A declaração é só o imposto é só na fonte mesmo, tá? O Prolabore eu devo considerar, porque o Prolabore nada mais é do que o salário do sócio, tá bom? Então, o Prolabore entra ali para o ajuste dos 12%. E a bolsa de pesquisa, ela é isenta de imposto de renda, tá? Por que ela é isenta de imposto de renda? Porque, pô, eu vou dar uma bolsa para um pesquisador, né? Então, eu estou dando um benefício para alguém e eu vou tributar a renda dele, né? Essa bolsa, não faria tanto sentido, né? É mais ou menos como a mãe dá R$ 50 para o filho e pegar 10 de volta, né? Então era melhor já dar os 40. Eu tenho até uma eficiência maior, né? Eu não tenho o custo ali, né, operacional para recolher esse imposto e tal. Então, aqui no caso, quais valores eu deveria considerar? Salários, aluguéis que a pessoa receba e não podem ser abatidos do IR, tudo bem? Como a gente falou lá do PGBL, não tem nada disso, tá? Por outro lado, tá? No resgate, né, eu pago o imposto só sobre o rendimento. E no PGBL a gente falou, né, que eu pago o imposto sobre o valor total. Afinal, o PGBL eu posterguei o pagamento do imposto. Não é isenção de imposto, é postergar, é pagar depois, mas eu preciso pagar, tá? Então, tem até um exemplo de resgate aqui de um VGBL, né? A pessoa tinha 120 mil de saldo e esse saldo era composto de principal e rendimento. Então, a base de cálculo do IR vai ser o rendimento, né? Vai ser ali os R$ 50 mil. Tá? Beleza, a gente já falou como é que faz para aplicar, mas e para resgatar o dinheiro? Né? Como é que eu faço? Então, o resgate, tá? Ele é permitido a partir de um período de carência, tá? A carência, hoje, o mercado trabalha, em geral, com o prazo de 60 dias, mas a legislação diz que a carência para o primeiro resgate pode ser de 60 dias a 24 meses, tá bom? E depois tem a carência entre resgates. A carência entre resgates pode ser de 60 a 180 dias, tá? Um tempo atrás ainda tinha algumas instituições que para o primeiro resgate tinham um prazo mais longo. Hoje eu desconheço. Hoje eu vejo praticamente todo mundo aí trabalhando, se alguém tiver algum case diferente disso, mas eu vejo praticamente todo mundo trabalhando com 60 dias de carência para o primeiro resgate e depois 60 dias entre resgates. Tá? Mas, pô, professor, por que tem carência, né? Pô, carência para o primeiro resgate, tudo bem, mas e os próximos, né? A Previdência não é um fundo de caixa, tudo bem? Não é o dinheiro que eu uso lá e eu resgato para pagar o cartão, resgato para pagar um boleto, resgato para despesas corriqueiras. É um investimento com características e premissas de longo prazo. Então, por isso que eu mino um pouco da liquidez ali do participante, tá? Para obrigar ele a usar as características de longo prazo mesmo. Se não fizer sentido para ele, ele deveria aplicar o dinheiro dele em outro lugar, tá? Avançando aqui, né? Quando o participante contrata ali o plano de previdência, ele acaba tendo acesso a diversas informações relevantes, tá? Como os tipos de renda que vão estar disponíveis, a tábua atuarial, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, qual que vai ser a renda, tá? Então, qual que é a renda que ele tem lá possível, né? E aí essa renda ela vai ser maior ou menor a partir dessas condições, dessas características, tá? Quando a gente fala de tábua atuarial, tá? Nada mais é do que falar sobre a expectativa de vida das pessoas, né? Então, as tábuas atuariais que a gente tem disponíveis aqui no nosso mercado são essas, tá? De certa forma, é bem difícil encontrar planos disponíveis com a T49, com a T83 e com a T2000, tá? Essas são tábuas que a gente contratou, comprou o direito de uso lá dos americanos, tá? São tábuas que foram feitas a partir de análises da população americana e elas consideravam a expectativa de vida das pessoas em 1949, em 83 e em 2000, tá? Então, se eu tenho um plano até 2000, eu vou me aposentar hoje. Eu me aposento em 2024, mas na hora de projetar a minha expectativa de sobrevida, né, quanto tempo eu devo sobreviver,
a seguradora vai considerar o que ali? Ela vai considerar a expectativa de vida lá de 2000, que era muito menor. De lá para cá as pessoas passaram a viver mais. Tá? E a tábua mais recente e a mais usual hoje no Brasil é a BRMS. Percebam que ela não tem aqui um ano, né, um prazo. Tá? Por quê? Ela teve início em 1º de abril de 2010, tá? E os fatores são atualizados a cada 5 anos. Então, eu contratei um plano hoje, eu vou me aposentar lá em 2051. Qual que é o fator que vai ser usado para calcular minha aposentadoria? O fator de 2050. Tá? Então, ele vai pegar a expectativa de sobrevida das pessoas em 2050 e vai utilizar ali, tá bom? Importante, cheguei lá na frente, acumulei um saco de dinheiro aqui. O conceito é transformar em renda. Para um carro, eu vou na concessionária e eu transformo o meu dinheiro num carro, certo? Aqui é o mesmo conceito. A diferença é que eu transformo o meu dinheiro, a minha reserva, numa renda. Simples assim, tá? Lembrem desse conceito de transformar. A prova gosta de colocar lá, fulano transformou em renda e aí quer voltar atrás, quer mudar. Galera, transformou. Não tem mais essa opção, tá? Ah, mas eu vi uma seguradora que abriu uma exceção. Na prova não cai exceção, na prova cai regra. E a regra é essa, tá? Vou falar aqui para vocês de algumas das rendas que a prova pode mencionar. Por exemplo, a pessoa contratou uma renda mensal vitalícia. Pô, então eu tinha um plano que no final eu poderia me aposentar e ter uma renda mensal vitalícia. O que quer dizer? Que enquanto a pessoa sobreviver, ela recebe. Pô, professor, então se ela se aposentar e um mês depois ela morrer, a renda acaba? Sim, é vitalício, não é? Mas também se ela viver 100 e poucos anos, for lá o Niemeyer da vida, né? Superou ali a casa dos 100 anos, que é bem comum hoje em dia, ela vai receber de forma vitalícia, tá? Renda mensal temporária. Essa renda aqui, quando cai na prova, pega muita gente. Fiquem atentos, tá? Por quê? Ó, vamos pensar, a pessoa se aposentou, contratou uma renda mensal temporária por 10 anos, beleza? E aí, ao final do 6º ano, ela morreu. O que acontece com essa renda? Acabou. O nome é muito claro, ela é uma renda mensal temporária. Ela é uma renda mensal por 10 anos daquela pessoa. Se a pessoa faleceu, a renda acaba. Todas as rendas que vão ser reversíveis para alguém, fica muito claro no nome. Quer ver? Ó? Vamos olhar aqui a de baixo. Ó. A de baixo é uma renda mensal vitalícia com prazo mínimo garantido. Vamos colocar aqui que é um prazo mínimo garantido de 10 anos. Tá? Difícil escrever com mouse, viu, galera? Mas é uma renda garantida aqui por um prazo de 10 anos. Tá? Então, beleza. O que acontece? A pessoa foi lá, contratou o plano renda mensal vitalícia com prazo de 10 anos. E ela morreu depois de 15 anos que ela recebia a renda. Morreu vitalício, o prazo mínimo era 10, ela recebeu 15, acabou. Não, a pessoa morreu depois de receber 8 anos de renda. Então, a pessoa transformou a reserva em renda, recebeu 8 anos e morreu. E lá na regra falava que tinha um prazo mínimo garantido de 10 anos. Então, um beneficiário vai receber o excedente, ou seja, o valor ali pelos 2 anos que ainda faltava para o prazo mínimo garantido. Tá? O nome das rendas ajuda bastante a gente entender o que cada uma faz. Não acho que seja um ponto para vocês ficarem decorando aqui, tá bom? E aí aqui detalha mais, né, a parte da renda vitalícia com prazo mínimo garantido, né? Então você pode ter um prazo de 5, 10, 15, 20 anos, o prazo conta a partir da data do início do recebimento, né? Se o participante falecer antes do prazo, vai ter alguém que vai receber, tá? E se falecer após o prazo, aí não tem, a renda cessa. É uma renda vitalícia. A pessoa viveu enquanto ela sobreviveu? Sim. E qual que era o prazo mínimo garantido? 10. Ela recebeu por quantos anos? 20. Tá tudo certo, acabou aqui a relação, né? A entidade aberta pagou durante o período que ela deveria pagar mesmo. Aqui, ó, renda mensal vitalícia, então é vitalícia, enquanto a pessoa reviver, ela recebe. Reversível ao beneficiário indicado, ou seja, a pessoa morreu. O que acontece? A renda reverte para o beneficiário indicado. Um ponto importante aqui, pessoal, é o seguinte: quanto mais penduricalho, quanto mais regrinha eu coloco na renda,
menor é a tendência dela ficar. Vou dar um exemplo. A pessoa transformou lá R$ 1 milhão numa renda vitalícia. E aí vai dar um valor de recebimento mensal de 7 mil. Tudo bem? Ah, não, ela transforma numa renda vitalícia reversível ao beneficiário indicado. Então, quando a seguradora vai fazer a conta, qual que é a conta? É o risco dessa pessoa morrer e depois o risco desse beneficiário, que pode ser jovem, e ainda vai ter uma sobrevida grande. Então, certamente, essa renda aqui vai gerar o quê? Um cálculo inferior aos R$ 7 mil que eu exemplifiquei para vocês. Tá? Então, quanto maior a chance da seguradora pagar, menor vai ser a renda. Né? Ah, não, o único fator de risco é uma pessoa sobreviver. Aí o cálculo é 1. Ah, não, fator de... E aí aqui também dá para a gente comparar, né? Ó, renda mensal vitalícia e renda mensal vitalícia com prazo mínimo garantido. Aqui eu sei que eu vou pagar quantas? No mínimo uma, no máximo eu não sei. Aqui eu sei que eu vou pagar no mínimo. Se for por 10 anos, no mínimo 120 e no máximo eu não sei quantas. Então aqui vai dar um valor menor e aqui vai dar um valor maior para recebimento. Tá? Avançando aqui, tem também a renda por prazo certo, né? Que ela é uma renda onde, independente do titular ou do beneficiário, alguém vai receber essa renda por um prazo definido. Então, a pessoa transforma numa renda por prazo certo de 10 anos. Se a pessoa morrer, reverte para o beneficiário e essa renda vai ser paga até que alguém receba ali o valor total, né? Até que chegue ali ao prazo dos 10 anos. Tá? Tem um exercício que caiu na prova, vou aproveitar esses 7 últimos minutos aí, que é um exercício que fala do tal do fator que a gente falou lá atrás. Tá? Mas ele inverte um pouco a ordem dos fatores, né? Só para tirar uma onda aqui com essa questão. Então ela fala assim, ó, João tem 36 anos, quer se aposentar aos 60 com uma renda vitalícia de R$ 3.000 por mês. Tá? Considere a rentabilidade real de 0,4. Qual o valor que João precisa acumular mensalmente? Considere fator de 0,00343. O que é esse fator? Tá? O fator é algo que vai ser utilizado para calcular a renda. Tá? Mas de onde que tirar esse negócio? Tá? Então vamos lá. O fator, né, ele vai ser calculado pelo atuário e ele vai ser uma soma de informações. Ele vai ser dado pela idade do participante, sexo do participante, a tábua atuarial que ele escolheu e a renda que ele escolheu também. Tá? A tábua atuarial escolhe lá quando ele contrata o plano. As rendas estão disponíveis, né? Quais rendas que ele tem acesso dentro do plano, mas a definição por qual ele vai querer no momento da aposentadoria. Tá? Então, o atuário faz o quê? Ele joga todas essas informações no liquidificador, que não é um liquidificador, né? É um cara bem bom ali de matemática, e ele vai chegar no fator. Tá? Como que a gente aplica o fator? O fator ele será um multiplicador da reserva. Tá? Então, por exemplo, a pessoa, pelas características dela, o fator foi 0,0459. E o saldo acumulado que ela tinha era de 1 milhão. Então, qual que vai ser a renda que ela vai receber? Né? O valor, né, mensal é o fator vezes o saldo acumulado. Então, o fator vezes o saldo acumulado deu que a renda que essa pessoa vai receber é de 4.590. Tá? Caso eu tenha a renda, ou seja, se eu tiver o outro valor, né, é só inverter, tudo bem? Ó, eu tenho essa fórmula aqui. Ó. Se eu tiver duas informações, eu chego sempre na terceira. Né? A diferença é que vai ser ou uma conta de multiplicação ou uma conta de divisão. Aí a gente vai ter que entender o que vai acontecer. Tá? Mas se eu tiver, né, o valor inverso, eu tenho 00459 e eu tenho qual que é a renda que ele vai receber. Então, eu inverto ali e eu vou chegar no mesmo valor de 1 milhão. Tá? Mas vocês estão lembrados do caso do João, né? Que a gente colocou lá atrás. Então, vamos resolver esse aqui para fechar a noite aí com chave de ouro. Tá? Então, ó, o João tem 36 anos e quer se aposentar aos 60, com uma renda vitalícia de R$ 3.000 por mês. Considerando a rentabilidade de 0,4 ao mês, qual o valor que ele precisa acumular mensalmente? E aí ele fala, considere um fator de 0,0343. Tá? Então, qual que é a conta aqui? Ó? Ele quer uma renda de 3.000 aos 60 anos. Beleza.
A rentabilidade real é de 0,4, ele já me deu o I, né? E ele me deu o fator, que é 0,0343, tá? O que eu vou conseguir achar a partir do fator? A partir do fator, eu vou achar o quê? O valor futuro. Então, 3.000 dividido pelo fator, eu cheguei o quanto ele precisa acumular para que eu faça vezes o fator, chegue nos 3.000 de renda. Tá? Então, ele precisa acumular esse valor aqui, os 874 mil. Então, para receber 3.000, ele tem que ter 874. Beleza. E aí, aqui eu vou fazer uma aplicação, né, na HP. Né? Então, o prazo é de 288 meses. Então, beleza. Então, para que ele tenha lá na frente o valor futuro de 874, com a taxa de juros de 0,4, com o prazo de 288 meses, não tem o PV, qual que é o PMT? E aí a HP vai cuspir aí para vocês, vai trazer, né, 1.621, tá bom? Alguma dúvida aqui, pessoal, até esse ponto? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ó, pergunta do Caio. Nesse caso, eu não tinha que ter colocado o Begin? Bom ponto aqui, tá, Caio? Em linhas gerais, tá? Até para não gerar confusão para vocês, tá? Quando fica claro no texto, tá? Que é antecipada a contribuição e não postecipado, a gente usa o begin, tá? Ao longo dos exercícios você vai perceber que a gente vai ter ali essa dica no texto, tá? Porque para todo mundo ficar claro aqui, né? O que o begin faz? Né? Aqui é o prazo 0 e aqui é o prazo 1, certo? O begin faz com que o PMT, né? Se eu tiver G begin, o PMT entra aqui. Se eu tiver G end, o primeiro PMT entra aqui no tempo 1, tá? Então, boa tua pergunta, Caio. Você vai perceber que quando a gente for fazer os exercícios na próxima aula, a gente vai estressar aí esse tema, tá? Então, por exemplo, às vezes ele vai te dar lá no enunciado, Caio, ao completar 30 anos, decidiu iniciar um plano de previdência. Cara, foi quando ele completou, né? Ao completar, ele já decidiu. Então, ele já deu claro ali, ele deu a informação clara que vai ser antecipado, tá? Não gosto muito de regra, tá, pessoal? Porque às vezes o texto se utiliza ali de algum outro argumento para ludibriar vocês. Mas para a parte de previdência, é bem comum o uso do begin, tá? Então, se tiver alguém que não é claro aí o uso do begin e do end, imagino que para o Caio seja, né? Porque ele já capturou aí essa questão no ar, tá? Então, para se tiver alguém que não é claro o uso do begin e do end, dá uma olhada lá no curso de HP, volta um pouquinho nesse passo que é importante para vocês, tá bom? Se não ficou claro, Caio, usa o chat aqui, pode mandar aí, tá bom? Para a gente não passar tanto do tempo, tá? Não passar do tempo, na verdade, né? A gente tem aqui os regimes de tributação, que são 4 slides que eu falo com vocês brevemente no começo da aula no sábado, e aí a gente toca lá para fazer os 20 exercícios que estão propostos, tá bom? Alguém quer aproveitar esse finzinho aqui, o encerramento da aula, para fazer alguma pergunta, alguma colocação? Deixa eu tirar o compartilhamento. São Vladimir, sete guerreiros aí. não tem nenhuma possibilidade de já nessa prova vir alguma pergunta com referência a essa parte de alteração da lei, né? De tributação, da opção do regressivo e do progressivo no Boa, ato do Priscila. resgate? Ótima tua pergunta. Vocês vão perceber que quando eu mostrar ali a parte de tributação tem até um slide, tá? Que eu coloquei mostrando, né, essa mudança, tá? Então não sei se está todo mundo ciente, né? Mas no começo do ano agora, né, o presidente validou ali, né, sancionou uma alteração onde, ao invés de que a pessoa precise escolher o regime de tributação no começo do plano, ela pode escolher quando ela for fazer o primeiro resgate, tá? E aí essa lei, o presidente sancionou, mas ela ainda não está em prática, tá, Priscila? Então ela ainda não está funcionando. E a prova também, ela considera ali um delay, né, da lei estar ativa, né, em relação ao uso. O histórico que eu tenho do planejar aí de quase 10 anos dando aula, tá, é que provavelmente ao longo dos próximos exames eles devem fazer o quê? Priscila vai fazer um resgate de um plano de previdência
aí ele dá todas as características ali. Qual vai ser o valor do resgate? Caso seja progressivo, caso seja regressivo, entendeu? Ou já fez um resgate, e aí quando a lei já estiver funcionando, né, já fez um resgate progressivo e tal, eles vão deixar de forma muito clara para que não tenha ali essa questão dúbia, né, de você poder optar, tá? Por enquanto podem ficar tranquilos que a prova vai mencionar ali os regimes, tá? E aí sim, imagino que na terceira prova do ano, possivelmente já vai estar sendo cobrado, tá? Essa foi uma mudança importante. Eu trabalho na Asset do Banco do Brasil, então a gente tem lá a Brasilprev, né, que é a maior entidade aberta de previdência. E um tempo atrás eu conversei com um colega da Brasilprev e ele falou que eles ainda estão fazendo uma questão de ajuste sistêmico, né? Tem toda uma mudança tecnológica que tem que ser feita pelas entidades, tá? Elas não tinham preparo, né? Elas não estavam prontas, mas elas estão se ajustando. Elas pediram um prazo lá para a secretaria, então imagino que não tão cedo isso vai estar rodando aí no mercado, tá, Priscila? Então, pode ficar despreocupado que nessa prova não cai, mas no sábado ali, quando a gente começar a for finalizar esses 4 slides aí que ficaram, eu vou relembrar vocês desse ponto, tá bom? Tá ótimo. Obrigada, Vladimir. Imagina. Mais algum ponto, pessoal? Então, beleza. Agradeço aí pelo tempo, por me receberem na casa de vocês, né? Desejo bom descanso, boa noite de sono, que vocês tenham um ótimo dia de trabalho amanhã, bons estudos para quem tiver mais voltado para os estudos, tá bom? E mais uma vez obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.